que os meninos pediram para que eu falasse um pouquinho, é sobre a relação do professor, pais e alunos, né? Então, o que a gente pode falar sobre essa relação? Cada estrutura desses três, né, tem um valor ímpar para que a gente consiga fazer um trabalho bacana dentro da escola, né? E aí eu falo num lugar muito, muito grandioso, assim mesmo, né? De especial, porque está todo mundo com desejo que dê certo, tanto o professor quanto os pais e o aluno também, né? Que está ali desejante. E o que se assemelha, né? O que esses três lugares têm em comum é o desejo, né? Que tudo dê certo. Então, o que acontece? O que a gente colocou primeiro, né? Essas três instâncias. O que são essas três instâncias? São esses três lugares mesmo, né? O professor, pai, né? E aluno, são estruturas representativas. O que representa? O que representa o professor? Cássio, você pode passar para mim, por favor? Então, dentro da psicologia, a gente fala muito sobre essa questão de fantasia e realidade. E a gente precisa colocar isso num contexto que a gente está, de fato, ocupando lugares, tanto o professor quanto os responsáveis ou pais, né? E o aluno. Quais lugares são esses, né? O do professor, eu coloquei aqui que ele ocupa um lugar na fantasia da criança e em muitos lugares, em muitos momentos, elaborado pelos pais, né? Ou os responsáveis, um lugar muito especial, um lugar onde há uma perfeição. Mas será que é a perfeição? Não. Nós não somos perfeitos, né? Mas a gente ocupa esse lugar. Bom, o desejo é que seja. Então, o ideal é conseguir essa perfeição. Mas esse lugar de confronto, né? O que conforta é saber que existe um desejo ali daquele professor, né? Desse lugar lúdico, desse lugar onde que a criança chega cheia de vontade, sem saber quem está ali, né? Direito, como o Cássio verbalizou, como os outros profissionais disseram também, né? E o pai já vai levando também o seu filho, porque logicamente ele não vai colocar o seu filho num lugar onde ele não gosta, enfim, não tem referência. Cássio, você passa para mim? Próximo. Que a gente vai ver a estrutura, né? Ele tem essa responsabilidade. Então, o professor, ele é olhado como um lugar muito grandioso, né? De perfeição. Mas, que não é. Mas existe a busca, ok? E aí, o ideal é isso. É sempre a busca. Para a chegada desse lugar de homeostase, né? O equilíbrio. É a busca. Agora, obviamente, nós, como sujeitos faltosos, em busca sempre de algo para, enfim, chegar no seu objetivo, a gente não chega nesse lugar de equilíbrio. E que bom, porque quando a gente chega no lugar de equilíbrio, isso significa que a gente está vegetando. Então, sempre desejo de fazer curso, como vocês estão aqui, desejo de conhecimento, desejo de, por exemplo, quando é tocado algo, né? Por exemplo, agora há pouco, né? O Bruno foi tocado por alguma coisa que suscitou nele o desejo de falar a realidade dele, né? O Cássio também, da realidade dele, que é penosa, sim, mas é muito gostosa, porque no final tem todo um lugar, sabe? Eu estava vendo uns vídeos aqui, nossa, muito interessante. As crianças com autismo, né? Tem uma criança em especial, que eu não sei se a gente tem aqui o videozinho dele, que ele é muito, né? Depois a gente vai procurar direitinho aqui, mas é muito legal. O garotinho, ele não conhece muito bem o Bruno, mas ele tem uma estrutura tão bacana que ele pega a fotinha do Bruno, ele beija, ele abraça. Que lugar de fantasia é esse que esse menininho colocou o Bruno, né? Então, o que é isso? O que significa, de fato, esses lugares que são colocados, né? É o sorriso das crianças, o medo quando vem também em muitos lugares, assim, muitos momentos. É muito interessante. Tem aqui, Cássio? Não. Então, a Cássio está procurando para a gente entender, de fato, como é que é isso. Quando coloca o mais puro, esse é o mais puro.
ele é direcionado, né, aquela figura representativa. É muito, muito interessante. E aí, o que acontece? É demonstrado através das ações, porque ele realmente não verbaliza, as ações dele diz o que é a representação do professor e dessa figura, né, de exemplo, que é colocada na cabecinha, né? E às vezes o professor vai tentando também entrar nesse lugar de perfeição. Mas, bom, isso é bacana, porque a gente vai sempre procurando o melhor. Então, o pai tem esse lugar de responsabilidade, porém, em muitos casos, chega na porta da academia, abre a porta do carro e a criança desce, né? Ele nem vai até a recepção, ele nem vai lá para saber direitinho como que está tudo lá dentro e vai jogando essa responsabilidade total para a academia e para o professor. E aí, como é que é isso, né? Eu não sei se vocês, enquanto professores, enfim, enquanto tutores, têm esse lugar, assim, bem elaborado para vocês. É bacana entender que esses pais deixam os filhos assim, não vão lá nem saber, ou às vezes passam só para ver que, estou deixando aqui, hein, responsabilidade é sua. A responsabilidade é do professor? É da escola? Bom, não, né? Então, os pais, eles precisam saber disso. Então, na anamnese, é muito importante que isso seja falado. Que isso é o papel do pai, é onde ele ocupa, né? Ele faz escolha e ele traz também os valores dessa casa para esses filhos, né? Então, é um valor desejante que é colocado dentro da academia, dentro da escola? Sim, né? O Cássio e o Bruno têm aqui 4 valores que eles seguem, que é muito interessante, e que esse pai escolheu o seu filho para se adaptar a isso. E ótimo, vamos embora. Vamos entendendo como é que esse filho, uns mais rapidamente, outros mais lentamente, vão se adaptando a esses valores, né? Você achou que... Sim. Aí, isso. Então, a estrutura que recebe mais estímulo de todos os lados é o aluno, né? Então, tem o professor e tem o pai, né? Tem o pai responsável. Então, recebe estímulo. Quando essas duas instâncias, pai e professor, não se relacionam de uma forma bacana, né? Tem falas diferentes, tem visões diferentes, isso causa uma turbulência na cabecinha desse aluno, né? Então, assim, para quem ir? O que eu realmente estou fazendo aqui? Né? Outro dia chegou uma pergunta muito interessante que o Bruno me enviou. Um professor entrou em contato com ele perguntando como é que faz quando o aluno chega para mim e vem trazendo questões que não são da escola, que são de casa, né? E muitas vezes o aluno se sente muito mais à vontade com o professor do que propriamente com os pais em casa. E isso é natural. E como é que faz isso? Né? A gente vai também colocar esse lugar. O professor é o professor. E ele vai escutar, a primeira escuta. Eu escutei muito durante o curso agora que muitos psicólogos mandam os seus pacientes para dentro do jiu-jitsu. Sim, eu também faço esse lugar dentro do meu consultório. Porém, muitos professores também fazem a primeira escuta e levam esse lugar de primeira escuta, de terapeuta ali, para enviar esse aluno para dentro do consultório. Então, faz o contrário, né? Então, é um caminho contrário? Sim. Quando o Bruno trouxe essa questão dos pais, e Cássio, né? Os pais que não aceitam. Sim, existem muitos pais que não aceitam que o filho tem alguma questão psíquica, que tem na estrutura algum, como eu posso dizer para vocês mais claramente, algum distúrbio, algum atraso, eles não aceitam. A negação é a primeira. Por quê? Porque eu aceito que o meu filho tem questões. Não, eu quis um bebê, uma criança saudável. E veio para mim o quê? Por isso, muitas mães também trazem o lugar da depressão pós-parto. O bebê que eu imaginei era um, e veio outro para mim. Só que isso é inconsciente. Quando eu vejo, eu já estou deprimida ali. E me sinto culpada por isso.
E aí a psique elabora todo um psicossomático, né? Eu paro de dar leite, enfim, isso daí vai gerando muitas outras complicações. Então, a criança não é aceita como um autista, como uma criança que precisa de uma atenção maior, né? Agora, a inclusão. Né? Essa inclusão é muito difícil, porque essa criança, ela recebe estímulo de todos os lugares, gente. Essa criança, ela é uma terra fértil. Eu coloco isso nessa descrição aqui, nesse slide, e é bem interessante quando a gente para observar. A criança, ela vem como um papel em branco e a gente vai jogando essa tinta ali, a gente vai elaborando isso para eles. Nós, enquanto adultos, pais responsáveis, somos olhos dessas crianças, somos o lugar de fala dessas crianças. Então, pais que têm uma boa conduta, professor que tem uma boa conduta, elabora uma criança que tem uma boa conduta. Agora, os que não fazem, vai também cair num terreno fértil de condutas que não são tão bacanas assim. Né? Nesse slide, né, eu coloco o seguinte: a criança ela nasce com as emoções primárias, né? Que é o amor, que é a base de todas as emoções, como aqui a gente vê muita cumplicidade, muito carinho, é a base de tudo, né? E depois vem a alegria, a tristeza, a raiva, o nojo, o medo e a surpresa. São as 7 emoções que são primárias, nascidas com o bebê. E depois, na interação com o meio, elas vão elaborando todas as outras, né? Que é o ciúme, enfim. A ansiedade, que é um lugar que todo mundo está falando muito, não sabe nem o que é, mas fala que está ansioso. No consultório eu recebo muito isso. Eu sou muito ansioso, tá? Mas, ok, a ansiedade está aqui para te ajudar. Ela, óbvio, num nível muito elevado, ela te prejudica. Mas não é a ansiedade que a gente tem que tratar, a gente tem que tratar os sintomas. A ansiedade, ela está como um lugar de amigo. Ela vem te mostrar que tem algo errado. Então, a gente vai elaborar o que é isso. O que é essa ansiedade? Bom, falamos desse terreno ruim, que é o seguinte: o que não é socialmente aceito, e aí a gente precisa realmente elaborar. E às vezes bate de frente com professor e pai ali também, e esse lugar vai ficando muito difícil para a gente entender o que é de fato bom. O aluno não sabe, o professor fala uma coisa, o pai fala outra, então precisa ter o mesmo discurso. Os dois precisam elaborar um discurso único para que essa criança esteja bem. Óbvio, somos seres humanos e a gente tende a discordar, mas o respeito é o primordial. A gente respeita a todos, todos. Nesse nível, professor, pais e alunos são todos no nível de respeito. Tanto um com o outro, né? A gente vai elaborando isso. Cássio, passa para mim, para o próximo, para a gente ver sobre os erros, né? Como orientar o aluno quando mesmo comete erros. Então, o importante ao observarmos os erros é o seguinte, gente: a gente precisa ver o que está acontecendo. Essa criança, ela traz sempre erros? Ela comete sempre esse lugar de estar errando? O que erro é esse? O que para a gente é erro e para o outro não é? Né? Pode ser que ele esteja elaborando que bater no coleguinha seja interessante, porque o pai quer que ele seja agressivo, né? Nós estamos numa sociedade estruturalmente machista, que significa o quê? Menino não chora, menino não sente medo. E aí? Como é que é isso? Então, o que o professor faz, né? Ali ele está interagindo com aquele aluno e está vendo esse aluno num social, né? Junto com os outros amigos. E aí é detectado. E aí os pontos. O que a gente tem que fazer? A gente pega esse aluno, né? Entende o que esse aluno quer trazer com isso. Então, senta com esse aluno, o professor e o aluno. Coloca para ele o que está acontecendo. E faça a primeira escuta desse aluno. Atribui a ele a responsabilidade de identificação desse erro. Ele vai dizer o que está acontecendo e por que aquilo está acontecendo, né? Então, quando ele começa a elaborar aquilo e aquilo não diz do que eu estou ensinando, vem trazendo toda uma questão. E aí traz questões arraigadas, né? Ela está presa
né, numa raiz, e aí vai vindo coisas, e, obviamente, tem professor que não segura, por quê? Diz do professor também, né? Então, o que me toca? O que me toca naquele aluno, quando eu percebo, é algo meu, né? Quando o Bruno disse que o Cássio, ele tem todo um lugar de pegar aquele aluno e fazer sozinho aquela técnica, e ele não, diz dele, né? Diz todo o conceito dele. Agora, lugares que Bruno entra e Cássio não consegue, diz do Cássio, do Bruno e do Cássio, enfim, cada um vai no lugar que te pertence, né? Então, vamos lá, um ponto muito importante para trazer aos pais a esse real, né? Ainda que a escola tenha uma equipe de direção e responsabilidade, é sempre, ou seja, o pai, a responsabilidade é sempre dos pais, sempre. O professor, ele está ali como condutor, como colaborador também, em muitos momentos, porém, a responsabilidade é sempre desses pais. A gente não pode deixar que isso seja de outra ordem, porque senão a gente acaba pegando questões que não são nossas. E aí vai ficar difícil, porque eu vou almoçar só porque tio Bruno mandou, tio Cássio mandou. Eu vou me vestir só porque tio Bruno mandou e tio Cássio mandou. E quando eles não estiverem? Como é que é isso? A gente pode estimular, mas isso não é papel. Não tem como ser papel, né? Até porque os professores têm a família deles e precisam também ter esse tempo com a família. Então, vão ter alunos ou filhos? A gente precisa elaborar isso, né? Então, vamos lá. O aluno tem que saber que os pais serão acionados para ver o que está acontecendo e viabilizar a melhor forma de orientação. Então, voltando aos erros, o que acontece? O aluno comete o erro e o professor ele vai conversar com aquele aluno, vai fazer a escuta primária, não vai emitir nenhum juízo de valor, né? Ou seja, ele vai entender que aquilo, o aluno vai entender que aquilo realmente foi de uma ordem difícil de aceitação social, e ele próprio vai falar com o pai, né, do que está acontecendo. E o professor pode fazer essa ajuda, se o aluno não conseguir, se o aluno tiver medo desse pai, né, e aí a gente vai elaborar isso, né. Às vezes, muitas vezes, né, os psicólogos também entram nesse lugar, mas a gente nunca faz por eles, porque senão cria uma questão de dependência muito grande, e eles não conseguirão sozinhos andar. Em muitos momentos, podemos ajudar, apoiar, mas não fazer por eles. Cássio, passa para mim, por favor. Como fazer com que o aluno entenda a sua relação com o professor, que é diferente da relação com os pais? O professor ocupa um lugar muito especial ao lúdico desse aluno, mas não é responsável pelo mesmo, né? Então, a gente já falou sobre isso. Então, o aluno ele vai identificar que os pais são responsáveis, ainda que esses pais não cumpram esse papel. É o aluno que terá que ver isso através das medidas que o professor vai fazer uso, que são o apontamento, né? O que o papai disse, como é que ele fala, as regras são diferentes em cada casa. Eu costumo dizer que cada casa tem seu cheirinho. Então, os cheiros são diferentes, as elaborações são diferentes e eles precisam se adequar a isso de uma forma saudável e equilibrada, né? Em muitos casos, os alunos se sentem mais à vontade com o professor para trazer suas angústias domésticas a fim de receber uma resposta para agir ou mesmo fugir da dor e da tristeza. Uma coisa muito importante eles colocam as crianças, os pais colocam as crianças no jiu-jitsu e para aprender a se defender, porque a criança não pode, enfim, apanhar e tudo mais, obviamente, eles precisam se defender, tá? E o primeiro encontro? Como é que foi isso? O primeiro encontro é com o pai, é com o responsável, com a mãe. Como é que é isso? Como é que foi elaborado isso? Né? Qual é a primeira pergunta que esse pai na anamnese está trazendo? O que o professor está fazendo de pergunta na anamnese para que esse pai entenda que ele tem esse lugar de falar que a tristeza e a dor que essa criança está sentindo, ela precisa sentir.
Por quê? Só através da tristeza que a gente amadurece. A única emoção que nos faz amadurecer é a tristeza. A alegria nos faz criança permanente. Muitos casos. Inclusive, a gente tem um caso em casa, né, Bruno? Que é do meu pai. Ele é uma criança grande, né? Ele vive num mundo de fantasias porque elabora alegria o tempo inteiro. E aí? Lógico, tem as angústias. Porém, a gente precisa entender o seguinte. A única emoção que traz a compreensão do amadurecimento, da maturidade, é a tristeza, porque é a única que nos faz parar, nos faz refletir. Então, ela não é o monstro da tristeza, não é o monstrinho, não é o lugar ruim. É ruim de sentir, mas é o único lugar que nos faz parar e pensar. E o pensamento nos leva à maturidade. Então, a dor é necessária. Né? Então, o caminho, eu costumo dizer que o caminho só existe quando a gente passa. A gente precisa passar por ali. E aí o professor vai ajudando, vai andando junto. Né? Ele traz as questões de brigas entre pais e tudo mais, quer chorar ali, chama para o cantinho. Tinha até uma imagem, eu não sei se Cássio tem aí, do Bruno conversando com um rapazinho, um aluninho, sentadinho no cantinho ali, ele pontuando para ele alguma coisa, no entendimento, olho a olho, é muito importante. Muito. E aí ele elabora esse lugar de, eu estou aqui com você. Tá? Então, ele vai entender. Esse entendimento é muito bacana, que tem alguém por ele ali. Isso faz trazer também a nossa primeira infância. Esse nosso lugar, onde que a gente chorava? Aonde, quando a gente tinha a idade dos nossos filhos, a gente fazia isso, né? Como que a gente elaborava a nossa, olha que fofinho, a nossa tristeza? Será que a gente elaborou? Será que a gente compreendeu isso, né? Esse é um autista, né? E é muito interessante que ele consegue olhar, ó. Olha que legal, ele já está na aula coletiva, né? Muito interessante isso. Porque é muito raro ver uma situação dessa, mas até arrepia. Enfim, vamos lá. Cássio, vamos voltar. A gente estava no... Sim. É de suma importância que o professor faça a primeira escuta, né? Elabore. Agora, nem sempre a escuta é verbalizada, né? A escuta não é... Quando é colocado que o aluno está correndo para lá e para cá, ele está feliz. Quando o aluno sentou, ele está triste. Os movimentos, o comportamento faz com que a gente observe que aquele aluno não está legal. E aí? O que a gente faz? Né? A gente olha aquela angústia, aquilo diz da gente também. A gente senta ali e a gente faz aquela escuta e a gente encaminha isso, aquele processo todo para os pais. Sempre deixando o aluno nesse lugar tranquilo, porque muitas famílias querem que as pessoas de fora saibam que existem brigas dentro de casa. E aí? Como é que a gente faz? Né? O aluno trouxe isso. Se o professor leva isso para esse contexto, ele vai falar, poxa, você contou o que está acontecendo aqui? Como é que faz isso? Então, é interessante conversar com esse aluno e perguntar, você quer que eu diga com você ou você mesmo fala? E aí, vai se elaborando essa estrutura psíquica dessa criança. Não só a dor, a tristeza, o medo, a raiva também elaborada, né? O nojo, porque a gente tem esse lugar de nojo muito. Dentro do consultório tem muito nojo. As crianças trazem um lugar de nojo, né? E a gente precisa elaborar isso. O nojo também é importante para que a gente se proteja de coisas ruins. E a gente precisa ter no equilíbrio. Agora, a ausência dele faz com que a gente coma qualquer coisa, faz com que a gente sente em qualquer lugar, faz com que a gente, enfim, até o coronavírus, né? Dê a mão, e tal. Agora, quando é exagerado, causa um lugar de repúdio, a criança não quer tocar no outro, a criança não quer ficar longe, faz aquela carinha, sabe, hostiliza o outro amiguinho, enfim. A gente precisa só equilibrar. Quando que a gente vai usar o nojo? Quando que a gente vai usar a raiva? A raiva é um processo muito interessante.
Eu utilizo a raiva quando alguém me desrespeita. E aí eu preciso elaborar essa raiva. Não posso deixar com que as pessoas façam comigo o que elas bem entendem. Eu preciso elaborar, eu preciso colocar isso para fora, mas como? No equilíbrio, né? Então tem todo um lugar. O medo também me protege das situações, mas o medo em demasia traz um lugar de paralisar. Não vou porque eu tenho medo. Não vou porque eu não tenho medo. Não, vamos elaborar isso. Isso dentro do consultório é muito trazido e dentro do tatame também, né? Para a gente saber o quanto a gente é capaz, né? E a princípio elaborar com o aluno de forma colocar essa mesma fala em sua casa, dando a ele, o aluno, o lugar de enfrentamento do medo. Ou seja, a gente vai elaborando devagarzinho e não é de uma hora para outra, né? Não é usando a nossa ansiedade exagerada. Cássio, passa para mim, por favor. Como pontuar para os pais ou responsáveis que o professor não está no lugar de pai desse aluno? Porque tem também esse lugar, né, oposto. Existem pais que não consideram a responsabilidade de educar, dar atenção, disciplinar seus filhos como uma função básica e acabam delegando ao professor esse lugar, ou seja, terceirizando esse lugar de responsabilidade. Existem muitos. Porém, uma boa conversa, né, com o professor delegando as funções também, que ele ocupa, para o outro, olha, eu vou até aqui, e você dá conta do resto. Isso vai ser bem elaborado para esses pais, porque às vezes não tiveram essa elaboração bem feita também com os próprios pais. Isso vai voltando. É uma cadeia, né? Ainda que seja agradável aos pais fazerem esse tipo de comportamento, né, terem esse tipo de comportamento, o professor precisa informar na anamnese feita que não é essa a função que o próprio, né, ocupa. E, de fato, não é. A responsabilidade é do pai, né? Então, todo o esquema, porque também chega, né, ele não vai conseguir, tem tempo, e aí elabora que é o professor que não está conseguindo passar para o aluno. Não. Às vezes, o aluno não está tendo condições, ele tem o tempo dele. E o tempo de cada um é bem subjetivo, né? Cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento de aprendizado. Passa para mim, Cássio. Vamos lá. Como desenhar os pais ou responsáveis que a escola funciona com responsabilidade dos mesmos usando os valores? Então, muito bacana esse lugar que os meninos fizeram com relação a esses valores, né? De atenção, disciplina, respeito, frequência, que não é somente usado para o aluno. Porque quando a gente informa, a gente também aprende, né? Então, eu costumo dizer para os meus pais, os pais dos pacientes que eu trabalho, que assim como o filho está reconhecendo esse lugar de filho, os pais também estão reconhecendo o lugar de pai, né, e mãe. Ou seja, eu aprendo e ensino o tempo inteiro. A criança também aprende e ensina o tempo inteiro. Só que é um lugar muito específico, né? A criança, ela está ali recebendo sempre, mas ela está ensinando também o quanto a gente é. Ela está mostrando, ela está refletindo, de fato, quem nós, enquanto responsáveis, somos. E é muito interessante, né? Você vê, quando a gente passou aquela questão do autista beijando, né, do pequenininho beijando a figurinha do Bruno, o quanto ele é querido. E, bom, quando eu vi aquilo, eu me arrepio e fico muito emocionada, né? Quando eu vejo o Cássio nesse lugar, que começa uma interação na primeira aula, a gente vê como isso está sendo elaborado pela criança, aquele carinho que ele está recebendo, e ele está também fazendo esse contraponto. Ele está colocando para o Cássio que ele também é especial ali. Mas eu não te reconheço ainda, né? E isso é muito importante, né? Atenção, disciplina, respeito, frequência, para todo mundo. Para professor, para pais e para alunos. Não é uma função só dos alunos. É de todos. É da escola, é dos responsáveis e é também dos alunos. Então, todos têm por objetivo trabalhar esses 4 lugares, essas 4 instâncias, esses 4 valores.
Muito importante isso, né? Então, a criança é um terreno fértil? Sim. O olhar para essa criança está direcionado? Está. O lugar especial é da criança? É. Mas a gente precisa ter todo o conhecimento da atenção, disciplina, respeito e frequência, porque a gente está sendo olhado direto por essas crianças. Muito por essas crianças. E é muito importante porque nós somos exemplos, querendo ou não. Exemplos bons ou ruins, né? Cássio, tem o último? Passa para mim, por favor. Os 4 valores citados acima não são propostos somente aos alunos, mas como também aos pais e os professores que estão com uma estrutura de exemplo a seguir. O lúdico não é só um chamariz, né, para o aluno, mas também traz a primeira infância dos adultos e também, portanto, também é necessário fazer valer os valores aos pais, que os mesmos cumpram com suas obrigações e se sintam também parte dessa equipe, que busca o melhor para todos. Ou seja, é uma equipe, todos, em função do melhor para todos, né? O professor ele está ali para ter um feedback. Os pais estão ali para que os alunos, os filhos, sejam bem recebidos, bem elaborados, cresçam ali. E os alunos estão recebendo todo esse lugar ali de informação, de carinho, de atenção, de respeito e elaborando um lugar bacana. Agora, eu acho que finalizou, Cássio. Tem mais alguma coisa? Finalizei. Gente, agora, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se vocês quiserem elaborar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu vou passar a cadeirinha para o Bruno. Não, Bárbara, para falar um pouquinho. Se me permite, né, assim, há muitos anos atrás, eu tinha uma psicóloga que trabalhava junto comigo em sala de aula, né? Ela ia especificamente alguns dias da semana para trabalhar com uma determinada turma. Infelizmente, foi no momento errado. Existia ainda, naquela época, um mito que o psicólogo trabalhava com pessoas doentes. Doentes eram pessoas, vamos dizer, malucas, né? E isso já acabou, graças a Deus. Isso foi há mais de, vou falar para você aí, 20 anos atrás, talvez, né? E hoje, por exemplo, se eu tivesse a mesma oportunidade, consequentemente, eu teria uma psicóloga trabalhando dentro da escola, tá? Tanto para a criança, tá? Quanto para o adulto, hein? Porque eu vejo o psicólogo como um auxiliar no processo não só de educação, no processo de uma criança, mas também num processo de um adulto muito grande, igual muitas pessoas buscam como auxílio. Mas, assim, o nosso curso, né, ele visa a criança, né, a criança. Bárbara, se você puder me falar um pouquinho, assim, o mais breve até, porque são 5h15, numa competição, né, eu lido muito pouco, né, eu sou a favor da criança, assim, eu trabalho com a ludicidade há muitos anos, eu sou a pessoa que busca o trabalho da criança e a consequência pode ser a parte competitiva, tem alunos campeão mundial e tudo mais, mas o meu foco é trabalhar o ser humano, tá? Então, mas tem criança que vai competir, tem criança que compete bem, tem pais que têm esse objetivo e tudo mais. O que você sugeria para todas as pessoas, né? Se é que você tem como falar assim, alguma coisinha para a gente, na derrota de uma criança numa competição, né? Qual seria o ponto mais, e se existe, né, um ponto mais chave para a gente poder trabalhar que essa criança voltasse essa autoestima e tudo mais, ou se a gente levando isso para a sala de aula e trabalhando, porque tem um momento que é muito ruim, tal, Bárbara, é muito ruim, ali no momento da derrota da criança, sai chorando, isso é péssimo.
Infelizmente acontece. Você tem alguma coisa a acrescentar sobre isso para a gente? Te peguei meio de saia curta aí, desculpa. Não, fica à vontade. Até porque, mestre, é muito interessante, porque, assim, desde muito pequena, eu acompanho também esses lugares, porque, assim, a gente ia atrás do Bruno quando tinha competição. Então, e ele sempre foi esse rapaz aí que vocês veem, que tem uma... Sabe? Então, a gente sempre olhava. Minha mãe está muito perto, meu pai também. Em muitos momentos ele foi realmente sozinho, mas depois que a gente cresceu. Mas, assim, eu vivenciei, né? E o que eu tenho para dizer é o seguinte: pessoalmente, quando ele perdia, a gente chorava junto, né? Então, talvez isso confortasse, né? Porque assim, não era só ele que perdia, era todo mundo que perdia, né? Porque a gente carregava tudo, né, no carro e a gente ia, né? E assim, o que eu costumo dizer aos pais que trazem questões dos filhos com relação às perdas, né? A esses desafios, é o seguinte: tudo isso faz parte do crescimento da criança. Obviamente, ninguém quer perder, mas isso é um ganho imenso quando eu começo a aprender que eu não estou aqui só para ganhar, né? Então, toda a estrutura traumática, ela só consegue se instalar quando aquilo é taxado. Você perdeu. Você perdeu. Então, elaborando a perda ou elaborando que, de fato, eu vou perder, sim, mas eu tive outros ganhos, eu fui até aquele lugar, sabe? Eu conheci pessoas novas, eu entendi que existe uma dor e eu entendi que existe um amor, porque eu estava ali, eu desejei ir. E em muitos casos, mestre, os filhos vão pelo desejo dos pais, né? Que, a priori, eles usam esse lugar porque era um desejo deles, mas no momento deles, criança, eles não tiveram a oportunidade, então coloca os filhos, né? E aí... quando o pai traz para mim, mas ele está perdendo, a angústia é de quem? A angústia é minha enquanto pai, o responsável? Ou a angústia é do pequeno, que está ainda aprendendo a elaborar isso tudo? Óbvio, não é bom perder, mas tem muitos ganhos, muitos. E assim, a gente vai elaborando desde o começo de concentrar para fazer, desde os treinos, a gente vai elaborando que pode se perder, colocar alguém que os professores acham mais fortes, não sei como é que vocês usam o termo, mais técnico, para que eles percam ali dentro do tatame, dentro da escola, né, simbolizando que pode sim perder e que está tudo bem, né? Óbvio, tem uns mais competitivos que os outros, né, que um outro aluno. E aí a gente vai elaborando psicologicamente. Quando o senhor traz que essa questão do psicólogo, antes era visto como enfim, profissional de doido, né, de maluco, até hoje existe isso, né? Eu tenho adolescentes que os amiguinhos dizem assim: Bárbara, eu estava vindo para cá, e aí me disseram, você está indo para lá para quê? Você não é doido, né? Você não tem nenhuma estrutura que né, desequilibrada. Não, eu vou ali por conta da minha saúde mental mesmo, para que ela fique equilibrada, né? Óbvio, em algum momento aquilo se desestrutura e eu vou ali para me escutar. Eu costumo dizer que eles vão para escutar o que eles querem ouvir, o que precisam ouvir deles mesmos. Então, eles vão se escutar, porque através de uma fala muito, né, eu perdi, por que eu perdi? E aí a gente devolve, por que você perdeu? Né? E aí eu vou elaborando. Será que eu realmente treinei o suficiente? Será que eu estava psicologicamente bem para aquele momento? Porque às vezes eu treinei, mas em algum lugar aconteceu alguma coisa e eu, enfim, naquele momento não deu certo. O outro era melhor naquele momento, né? O outro estava mais disposto, enfim, algo externo aconteceu. E a gente vai sabendo elaborar isso. E o primeiro, mestre, o primeiro lugar é que essa criança venha com uma frustração. E bom, ótimo, uma frustração. Eu preciso sentir todas as emoções, eu preciso entender quais são elas e como eu vou tratar essas emoções. Tem gente que não trata muito bem, mas tem gente que sabe elaborar. E quem não trata bem vai aprender a duras penas. Mais dificilmente, mas vai aprender a elaborar de uma forma bacana em algum momento. Agora, fica a critério de quem realmente quer sair disso mais fácil ou demorar um pouco mais de tempo para elaborar isso.
né? Então, assim, existem muitos casos, somos todos subjetivos, e aí a gente precisa entender que cada caso é um caso e que a gente está ali. O mestre Álvaro está ali, né? Na vitória ou na derrota, né? Ele vai sempre estar ali no apoio, né? E instruindo. Você fez isso, por isso ganhou, você fez isso, por isso perdeu, né? E aí vai elaborar. Essa fala é muito importante. Então, deixe que eles falem. E eles próprios vão escutar isso. Quando o Cássio fala, eles vão ali para se defender deles mesmos? Sim, eles vão para se defender deles mesmos. A briga é sempre com a gente. É o que a gente diz dentro da psicanálise, que é esse grande outro, né? E que a gente coloca no outro, mas que é a gente mesmo. É a briga com a gente, tá? Mas volte com a psicóloga para dentro da academia. E faça análise também, tá bem? Olha, foi um prazer estar com vocês. E qualquer coisa, eu tô por aqui, tá bom? Mestre, foi um prazer. Prazer é meu, Bárbara. Tudo de bom. Tchau. Obrigada. Tchau.